No dia do meu casamento, sob o sol escaldante do Vale do Douro, Miguel desapareceu sem deixar vestígios, abandonando o altar lotado de convidados e o sonho que construímos juntos por anos. Em vez de cancelar tudo, a família dele, pressionada por tradições arcaicas e um acordo financeiro secreto com a minha, forçou-me a prosseguir com a cerimônia, substituindo-o pelo seu irmão gêmeo idêntico, Pedro, que eu mal conhecia. O que começou como uma traição impensável transformou-se em uma teia de mentiras e emoções confusas, onde cada sim que eu disse ecoava como uma sentença de prisão perpétua. Meu nome é João, e naquela manhã de verão em 2025, eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. Tinha 28 anos, um emprego estável como enólogo em uma das vinícolas mais prestigiadas da região, e estava prestes a casar com Miguel, o amor da minha vida desde a universidade. Nós nos conhecemos em Lisboa, durante um curso de viticultura, e desde então, nossa relação foi um turbilhão de paixão e desafios. Miguel era extrovertido, charmoso, com olhos castanhos que pareciam engolir o mundo inteiro. Ele vinha de uma família conservadora de Porto, donos de vastas propriedades vinícolas, e eu, de uma família modesta de Coimbra, onde meu pai era professor e minha mãe, dona de casa. Nossa união era um símbolo de progresso em uma sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos contra casais homossexuais, especialmente no interior rural. Mas o que veio como um soco no estômago. Acordei cedo, ansioso, ajustando a gravata no espelho do quarto do hotel boutique onde nos preparávamos. Miguel havia dormido em outro quarto, seguindo a tradição tola de não se ver antes da cerimônia. Quando bati na porta dele, silêncio. Forcei a entrada com a ajuda do gerente, e lá estava, a cama intacta, malas sumidas, e um bilhete curto no travesseiro. Desculpa, João. Não consigo. Adeus. Meu mundo desabou. Corri para o vinhedo onde a cerimônia seria realizada, o ar perfumado com uvas maduras e o rio Douro serpenteando ao fundo. Convidados chegavam, familiares sorriam, alheios ao caos. Liguei para Miguel dezenas de vezes, mas o telefone estava desligado. Pânico puro. A família de Miguel chegou logo depois. Seu pai, Sr. António, um homem robusto de 60 anos, com bigode grisalho e olhos frios, assumiu o controle. Isso não pode acontecer, murmurou ele, reunindo-nos em uma sala reservada. Ao lado dele, a mãe, Dona Maria, chorava baixinho, e Pedro, o gêmeo, ficava em silêncio no canto, idêntico a Miguel em aparência, mesmos cabelos escuros, mesma estrutura atlética, mas com uma aura mais reservada, quase sombria. Há um contrato, explicou Sr. António. Nossas famílias unem propriedades. Se o casamento não ocorrer, perdemos tudo para credores. Pedro vai substituir Miguel. Ninguém notará a diferença. Eu ri, nervoso, achando que era piada. Mas não era. Eles me pressionaram, minha família dependia financeiramente dessa aliança, pois meu pai havia investido tudo em uma expansão da vinícola conjunta. Recusar significaria ruína para todos. Pense no escândalo, disse Dona Maria, secando as lágrimas. Em Portugal, ainda há quem nos julgue por sermos assim. Um noivo fugindo. Destruiria nossa reputação. Pedro me olhou pela primeira vez, seus olhos castanhos idênticos aos de Miguel, mas sem o brilho. Eu faço isso por eles, disse ele baixinho. E talvez por você. A cerimônia prosseguiu como um pesadelo. Eu me vi no altar, trocando votos com Pedro, enquanto convidados sussurravam sobre o atraso de Miguel. Ninguém questionou, os gêmeos eram famosos por trocas de identidade na infância. Meu coração batia descompassado, uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Porque Miguel fugira. Havíamos brigado na véspera sobre detalhes bobos, mas nada grave. E agora, eu estava casado com seu irmão. A recepção foi uma farsa, brindes, danças, fotos. Pedro se comportava como Miguel, imitando gestos, mas eu via as diferenças, sua risada era mais contida, seu toque, hesitante. Naquela noite, no quarto nupcial, o confronto veio. Por que você aceitou isso? Perguntei, jogando a aliança na mesa. Pedro sentou na cama, tirando a gravata. Porque eu sempre vivi à sombra dele. Miguel é o carismático, o herdeiro. Eu sou o reserva. Mas eu te observei, João. Durante anos. Há algo em você que me atrai. Meu estômago revirou. Traição dupla, Miguel me abandonara, e agora Pedro confessava uma atração secreta. Dormi no sofá, mente em turbilhão. No dia seguinte, partimos para a lua de mel forçada em Sintra, um palácio romântico que agora parecia uma prisão. Lá,
comecei a desvendar o passado. Miguel tinha dívidas de jogo, escondidas da família. Fugira para evitar o casamento ou algo pior. E Pedro, sempre o leal, sacrificara-se. Mas o conflito interno me consumia. Eu amava Miguel, ou amava a ideia dele. Pedro era diferente, mais introspectivo, apaixonado por literatura, enquanto Miguel era festas e viagens. Conversas noturnas revelavam camadas. Eu sou gay também, confessou Pedro uma noite, sob as estrelas. Mas nunca assumi publicamente, por medo da família. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda carregava estigmas no norte conservador. Famílias como a deles viam a homossexualidade como fraqueza. Meu próprio pai relutara em aceitar, mas cedera por amor. À medida que dias passavam, uma atração relutante crescia. Pedro me levava a passeios, compartilhava histórias de infância com Miguel, brigas, reconciliações. Mas a dúvida corroía, era genuíno ou manipulação? Uma ligação anônima veio, Miguel está em Lisboa, arrependido. Meu coração acelerou. Confrontar ou ignorar? Escolhi confrontar Pedro. Você sabia? Acusei. Ele negou, mas seus olhos traíam. A primeira rachadura na confiança. De volta ao Vale do Douro, a vida, casada, com Pedro era uma fachada constante. Trabalhávamos juntos na vinícola, eu gerenciando as colheitas, ele lidando com finanças. Aos olhos do mundo, éramos o casal perfeito, dois homens unidos, desafiando normas em uma região tradicional. Mas por trás das portas, o silêncio era ensurdecedor. Eu evitava toques, dormia em quartos separados, obcecado por encontrar Miguel. Pesquisei discretamente, ele fora visto em bares gays de Lisboa, vivendo livremente. Porquê? Uma carta chegou, anônima, Miguel fugiu porque descobriu o segredo de Pedro. Que segredo? O confronto familiar veio durante um jantar de domingo. Sr. António presidia a mesa, Dona Maria servia o cozido à portuguesa. Vocês parecem felizes, comentou ele, erguendo o copo de vinho do Porto. Eu forcei um sorriso, mas Pedro tocou minha mão sob a mesa, um gesto calculado. Meu cunhado, irmão mais novo de Miguel e Pedro, riu, pelo menos um dos gêmeos assumiu o papel. O preconceito velado doía. Minha família visitava ocasionalmente, meu pai, ainda desconfortável, evitava o tópico, focando em negócios. O importante é a estabilidade, dizia ele, ignorando minha dor. Internamente, eu lutava. Culpa por não amar Pedro, raiva por Miguel's traição, e um medo crescente de estar me apaixonando pelo substituto. Pedro era atencioso, preparava cafés da manhã, discutia livros comigo, favoritos como A Insustentável Leveza do Ser, e Quando Nossas Vidas. Uma noite, após uma colheita exaustiva, ele confessou, eu amava Miguel, mas invejava você. Quando ele fugiu, vi uma chance. Admitiu ter encorajado a substituição, manipulando o pai. Traição. Eu o empurrei, você me usou. Ele chorou, raro vulnerável, não. Eu te quero de verdade. A sociedade pressionava. Em uma festa local, vizinhos sussurravam, dois homens casados. Que vergonha para a família. Um primo distante confrontou, isso vai contra Deus. Eu defendi, amor não tem gênero. Mas internamente, duvidava. Era amor ou conveniência? Uma viagem a Porto trouxe revelações. Encontrei um amigo mútuo de Miguel, ele fugiu porque Pedro o chantageava com um caso antigo. Mentira ou verdade? Confrontando Pedro, ele admitiu metade, tiveram uma briga feia na véspera do casamento. Miguel acusara Pedro de ciúmes patológicos. O clímax parcial veio em uma tempestade. Dirigindo de volta do Douro, arguei com Pedro. Você destruiu tudo. Ele friou bruscamente, eu salvei. Miguel ia te deixar de qualquer jeito. Saí do carro, correndo pela chuva, molhado até os ossos. Ele me seguiu, abraçando-me. Pela primeira vez, beijei-o, raiva misturada a desejo. Mas arrependimento imediato. Isso é errado, disse eu, fugindo para casa. Dias depois, Miguel reapareceu. Bateu na porta à meia-noite, desgrenhado, olhos vermelhos. João, perdoa-me. Ele explicou, pânico com o compromisso, dívidas, e uma discussão com Pedro onde este revelara sentimentos por mim. Ele sempre me invejou. Pedro ouviu tudo, escondido. O confronto triplo explodiu, irmãos gritando, eu no meio. Escolha, disse Miguel.
Mas eu não podia. A família interveio, forçando segredo para evitar escândalo. Meu dilema moral crescia. Trair Pedro agora seria hipocrisia. A sociedade nos via como exemplo, mas internamente, éramos destroçados. Uma terapia secreta ajudou pouco, o terapeuta alertou sobre codependência. Decidi investigar, descobri e-mails antigos onde Pedro sabotara relacionamentos de Miguel por inveja. Confrontei novamente, você é tóxico. Ele negou, mas quebrou, cresci invisível. Queria ser visto. A tensão escalava. Em uma reunião de negócios, um investidor questionou nossa estabilidade familiar e quando preconceitos. Meu pai, presente, defendeu-nos pela primeira vez, meu filho merece felicidade. Um momento de orgulho, mas fugaz. Miguel sumiu novamente, deixando uma nota, luto por si mesmo. Pedro, sentindo a perda, propôs divórcio, se você não me ama, vá. Mas o contrato familiar impedia, divórcio precoce custaria fortunas. Meses passaram, e o casamento forçado evoluía para uma parceria relutante. Pedro e eu trabalhávamos lado a lado, colhendo uvas sob o sol do outono, conversas profundas substituindo silêncios. Ele revelava traumas, infância dividida, sempre o segundo. Miguel era o favorito, dizia, voz trêmula. Eu compartilhava meus medos, rejeição familiar, pressão social em uma Portugal dividida entre progresso lisboeta e conservadorismo rural, ser gay aqui é uma batalha diária, confessei. Mas o conflito interno me dilacerava. Sonhos com Miguel me acordavam suado, toques de Pedro me confundiam. Uma viagem a Lisboa para uma conferência vinícola trouxe tentação. Encontrei Miguel em um bar, volte para mim. Bebemos, conversamos horas. Ele admitira erros, buscara ajuda para dívidas. Pedro te manipulou. Beijei impulsivamente, mas parei, estou casado. Voltei para Pedro, culpado. Ele notou, onde esteve. Menti, mas a desconfiança cresceu. A família de Pedro pressionava por herdeiros, a adoção ou barriga de aluguel. Continuem a linhagem, insistia Sr. António, ignorando nossa orientação. Dona Maria, mais sensível, confidenciou, Pedro sempre te admirou. Deu uma chance. Meu próprio conflito, queria filhos, mas com quem? Sociedade julgava casais gays como pais, debates na TV ecoavam preconceitos. Uma manifestação em Porto por direitos LGBT nos uniu temporariamente, marchamos de mãos dadas, Pedro gritando slogans, eu hesitante. Uma traição veio, descobri Pedro pagando dívidas de Miguel secretamente, mantendo-o afastado. Porquê? Confrontei. Para te proteger. Mas era controle. Raiva explodiu, quebrei um vaso, gritando. Ele chorou, eu te amo, João. Primeira declaração aberta. Meu coração vacilou. Beijamo-nos passionately, mas parei, não é justo. Dormimos separados, mente em caos. Miguel retornou, desta vez com provas, e-mails de Pedro incentivando sua fuga. Ele planejou tudo. O confronto familiar foi épico. Sr. António defendeu Pedro, fez pelo bem da família. Dona Maria chorou. Eu, no centro, escolhi, preciso de tempo. Fugi para Coimbra, ficando com paz. Meu pai, evoluindo, ouviu, siga seu coração, filho. Mas qual era? De volta, Pedro admitiu, sim, eu o empurrei para fugir. Sabia que ele te magoaria. Revelação, Miguel tinha um amante secreto. Dor imensa. Por que não disse? Perguntei. Queria que você me escolhesse por mim. Manipulação ou amor? Sociedade pressionava, um artigo local expôs, drama noval, anonimato quebrado. Vizinhos boicotavam nossa vinícola, vendas caíam. Meu despertar veio em uma caminhada solitária pelo rio. Refleti, amava Miguel's ilusão, mas Pedro's realidade me desafiava. Decidi confrontar ambos. Reuni-os, Miguel, você me traiu. Pedro, você mentiu. Miguel partiu furioso, Pedro ficou, cabeça baixa. Perdoe-me. Escolhi tentar, vamos reconstruir, honestamente. Mas tensão persistia. Uma crise financeira, credores cobravam, forçando decisões. Pedro sugeriu vender parte da propriedade, eu recusei, lutando. Nossa parceria se fortalecia, mas romance hesitava. Uma noite, sob o luar, ele beijou-me gentilmente. Cedi,
sentindo conexão verdadeira pela primeira vez. O outono deu lugar ao inverno chuvoso, e nossa relação evoluía em meio a tormentas. Pedro e eu frequentávamos terapia de casal, desvendando camadas de ressentimento. Você me vê como Miguel? Perguntei. Não, respondeu. Você é mais forte. Minha família apoiava, mãe enviava comidas caseiras, pai discutia livros. Mas sociedade atacava, vandalismo na vinícola, pichações homofóbicas. Isso é o preço, disse Pedro, limpando. Defendemo-nos em uma entrevista local, amor vence preconceito. Repercussão mista, apoio de jovens, ódio de conservadores. Miguel reapareceu, arrependido, propondo anulação. Vamos fugir juntos. Tentação forte, mas vi sua instabilidade. Recusei, cresci. Ele partiu, deixando paz relativa. Mas um segredo de Pedro emergiu, ele tinha uma doença crônica, escondida, explicando sua reserva. Não queria pena. Vulnerabilidade nos uniu, cuidei dele durante crises, sentindo amor genuíno. Conflito familiar escalou, Sr. António deserdou Pedro por fraqueza. Dona Maria mediou, mas danos feitos. Minha escolha, apoiar Pedro, cortando laços tóxicos. Somos nossa própria família, declarei. Sociedade reagia, uma petição online apoiava-nos, mas ameaças vinham. Uma noite, intrusos atacaram a vinícola, Pedro me protegeu, ferido. No hospital, confessei, eu te amo. Lágrimas misturadas. Recuperação trouxe clareza. Vendemos partes da propriedade, priorizando felicidade. Viagens a Algarve nos reconectaram, praias, conversas profundas. Pedro revelava sonhos, escrever um livro sobre gêmeos e identidade. Eu o incentivei, sentindo orgulho. Mas dúvida persistia, era amor ou circunstância? Um sonho com Miguel me abalou. Confrontei Pedro, e se ele voltar? Ele sorriu triste, escolha livremente. Minha decisão, ficar. Celebração privada, renovamos votos, só nós dois, no vinhedo. Pressão social culminou em um debate público, convidado para painel sobre direitos LGBT em Lisboa. Falei de nossa jornada, amor não é perfeito, mas autêntico. Aplausos, mas críticas online. Volta ao Douro trouxe paz, negócios recuperavam com apoio progressista. A primavera trouxe renascimento. Nossa vinícola floresca ia com vinhos premiados, simbolizando resiliência. Pedro e eu éramos parceiros verdadeiros, dias de trabalho, noites de intimidade emocional. Mas ecos do passado, uma carta de Miguel, pedindo perdão final. Seja feliz. Fechei o capítulo. Conflitos internos resolvidos, aceitei que amor evolui. Família reconciliada parcialmente, Sr. António pediu desculpas relutante, Dona Maria nos visitava. Sociedade mudava lentamente, mais casais gays visíveis na região. Mas o preço foi alto, amizades perdidas, cicatrizes emocionais. Pedro's saúde melhorava com tratamento, eu o apoiava incondicionalmente. Uma adoção em vista nos enchia de esperança, desafiando normas. No final, refletindo no altar onde tudo começou, perguntei-me, valeu a pena? A jornada de traição à redenção nos transformou. Foi certo forçar um casamento para salvar aparências, ou o amor verdadeiro surge apenas da liberdade absoluta?